dia. Bom, seja bem-vindo quem está nos visitando hoje. Seja bem-vindo também quem faz parte dessa igreja e está aqui em mais um culto. Para quem não me conhece, meu nome é Caio. E hoje, como vocês podem ver, a gente tem um tema de mensagem, talvez um pouco natural, né, para a época que a gente está no ano. Eu não sei se vocês, mas eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que quando chega essa fase de Natal, Ano Novo, eu começo a refletir em tudo que aconteceu no meu ano. Eu começo a ver as coisas que eu preciso fazer para o ano que vem, as coisas que eu preciso melhorar, as coisas que eu quero mudar, que eu quero fazer diferente e que eu quero até não fazer também. E eu quero começar te perguntando. Quero começar perguntando para você já começar a refletir um pouquinho. Se a gente olha para a nossa vida, se você olhar para a sua vida, por onde está passando os caminhos da sua vida? Para qual destino o caminho da sua vida está te levando? Queria até saber aqui, levanta a mão quem aqui já viveu a experiência de ter que ir a algum lugar e ter se perdido para chegar no destino. Ixi, grande maioria. Estamos juntos, vamos ver. Ó, a próxima, hein? E quem aqui acabou se perdendo da pessoa que sabia chegar no destino que precisava ir? O Lúcio levantou a mão antes de todo mundo já. Antes de eu terminar a pergunta, o Lúcio levantou a mão. Bom, eu queria dizer para vocês que eu já passei por ambas as situações. Bom, e isso muito quando eu era criança. Eu já passei pelas duas situações. Então eu já me perdi e já me perdi da pessoa que sabia chegar no destino. E por incrível que pareça, a pessoa que eu me perdi, vou falar um pouquinho dessa situação, é nada mais nada menos do que a minha mãe. Eu devia ter por volta de uns 11 anos de idade. E eu me lembro muito forte disso, é uma memória muito forte para mim. Bom, eu ali por volta dos 11 anos, eu treinava futebol. Para quem não sabe, eu gosto muito de jogar futebol e tudo. E aí minha mãe foi, me levou no treino, do treino ela falou: Caio, a gente precisa passar no lugar e depois ir no mercado. Então a gente não vai direto para casa. E aí a gente foi, pegou um ônibus e fez uma viagem um pouco longa assim, né? Então de onde eu treinava futebol para esse lugar, para esse mercado, eu acho que foram uns 35, quase 40 minutos para chegar. E aí no supermercado bem grande assim, eu falei: uau, esse supermercado é top, eu acho que a gente acho que minha mãe está ganhando melhor, porque esse supermercado aqui é grande, nossa. E eu nunca tinha ido naquele supermercado, e nesse supermercado minha mãe falou: olha, Caio, eu preciso que você pegue tal coisa e tal coisa, e eu vou ver outra coisa, tá, que a gente precisa levar. Eu falei: beleza. E aí, só que na minha ingenuidade, eu pensei: bom, eu vou lá pegar as coisas, minha mãe vai ficar aqui me esperando e depois a gente vai pegar as coisas que ela tem que pegar, né? E aí, eu lembro que eu andei um pouco pra frente, fiquei olhando as coisas na prateleira para pegar tudo. E aí eu voltei pra cesta para colocar as coisas, né? E aí eu peguei as coisas e tal, voltei, fui colocar na cesta. E aí, nem a cesta e nem minha mãe estavam mais lá. Eles não estavam mais no lugar onde eu tinha deixado eles, gente. E para ser muito honesto para vocês, eu acho que por uma boa parte assim da minha infância, quando eu era criança, eu chorava muito. Eu era uma criança muito chorona. E eu fiquei desesperado, né? Porque eu não achei mais minha mãe, não achei mais a cesta. E eu não sabia voltar para casa. Eu não sabia ir para nenhum lugar dali onde eu estava. E eu lembro que eu fui até o fim desse corredor. Aí eu fui para o corredor da direita, olhei, não vi minha mãe. Fui para o outro corredor da esquerda, olhei, não vi minha mãe. Aí eu desatei a chorar. Chorei. E aquele escândalo no meio do supermercado e tudo, e nada da minha mãe.
e ficando desesperado, porque naquele momento na minha cabeça estava se passando que eu nunca mais ia ver minha família, que eu nunca mais ia conseguir voltar para casa. E uma moça que trabalhava no mercado, ela me pegou pelo braço de uma maneira muito gentil, me levou até o caixa, na verdade até o balcão, né? Tem a parte dos caixas e tinha um balcão. E aí ela pediu para a pessoa que fica naquele microfone do mercado anunciar, né? Falar. Aí ela perguntou assim para mim, qual o nome da sua mãe? Eu falei, o nome da minha mãe é Laura. Ai, meu Deus. E aí eles anunciaram, né? Por favor, estamos aqui no balcão com o Caio. Dona Laura, a senhora pode comparecer até o balcão do supermercado? Seu filho está aqui. Bom, quem aqui é pai ou mãe, eu acho que imagina talvez a vergonha que você sente, né, dessa situação. Porque minha mãe não tinha ido em outro lugar nenhum, ela estava lá no mercado, a gente só tinha se desencontrado. E foi muito rápido tudo isso. Depois que anunciaram no microfone, minha mãe apareceu morrendo de vergonha, me buscou e deu tudo certo. Bom, mas eu me lembro muito bem dos sentimentos que eu tinha nessa situação. Eu tinha sentimentos ali de ter me sentido perdido, abandonado. Eu lembro que eu fiquei desesperado, eu me senti abandonado. Eu não sabia muito bem, eu não sabia nada de como voltar para casa naquela situação. Eu não sabia o caminho de voltar para casa. E eu achava que a minha nova casa seria aquele supermercado. Falei, pronto, vou ficar aqui até o fim da minha vida, né? Não sei sair daqui. Mas eu sabia ali que, independente de qualquer coisa, eu ou teria que achar a minha mãe, ou eu teria que chegar em casa de alguma maneira. E provavelmente eu demoraria muito para chegar em casa naquele dia sem a minha mãe. Porque eu não sabia o caminho e talvez eu andasse por caminhos perigosos, talvez eu me perdesse, talvez eu ficasse mais distante ainda da minha casa, dependendo do caminho que eu pegasse. E pegar o caminho errado em São Paulo, numa cidade como São Paulo, não é nenhuma garantia que você vai chegar vivo em casa. É um conselho, escute. Bom, mas isso me ensinou algo que eu carrego até hoje na minha vida. Sempre que eu estou indo para algum lugar que eu não conheço, um lugar novo, eu preciso prestar atenção no caminho que eu estou fazendo para chegar a esse lugar. Porque eu preciso entender o caminho que eu estou fazendo e para onde esse caminho está me levando. E aí eu quero perguntar para vocês, você tem reparado qual caminho a sua vida está passando? Você tem reparado por onde a sua vida está caminhando? Você está reparando em qual destino esse seu caminho vai te levar? Você sente que a sua vida tem ido por um bom caminho? Ou você sente que sua vida está indo por um mau caminho? E outra pergunta importante: qual destino que você quer chegar indo por esses caminhos na sua vida? Aonde você quer chegar? Precisamos saber por onde os caminhos que estamos tomando levam a gente. O que eu mais tenho visto ao nosso redor são as pessoas não se preocupando com o destino. Ou melhor dizendo, onde esses caminhos estão levando elas. As pessoas querem experimentar muitas coisas, as pessoas querem ter muitas experiências ao longo da vida, querem viver tudo que pode ser vivido, sem se preocupar o que isso vai causar nela. Bom, e aí eu estava pensando que existem alguns lemas de vida, né, que as pessoas têm. O primeiro lema que eu vejo muito comum ao nosso redor é esse: a vida é muito curta e precisa ser aproveitada. Esse é um lema muito forte na nossa sociedade. É o lema das pessoas focadas em experimentar tudo e aproveitar a vida sem se preocupar com as consequências que essas coisas trazem.
Pessoas assim geralmente são direcionadas pelo nível de experiência que ela vive. Elas querem viver, na verdade, elas querem experimentar várias coisas diferentes para poder dizer o que valeu a pena ou o que não valeu a pena. Esse tipo de pessoa não se importa muito com condutas morais rígidas ou condutas religiosas como limites para a sua vida. O segundo lema que eu vejo muito ao nosso redor é até um refrão de uma canção: deixa a vida me levar, vida leva eu. Outras pessoas são desse lema, acreditando que não possuem nenhum controle sobre o rumo que sua vida está tomando. As coisas são naturais e o destino já está traçado, não tem o que ela fazer. Então essas pessoas só seguem a vida, só vai seguindo, só vai vivendo, e é isso aí. O destino da sua vida, dessa pessoa, já está fechado, já está decidido, já está determinado. Então tudo o que fazem, elas pensam que tudo que elas fazem é irrelevante, não vai mudar em nada. Qualquer decisão que eu tomo não tem importância, não vai alterar em nada o destino da minha vida. Pessoas assim geralmente são muito resignadas para a maioria das coisas da vida dela. E elas se submetem facilmente às circunstâncias e aos sucessos ou insucessos da vida dela. Geralmente essas pessoas não acreditam que as suas decisões ou opiniões importam ou fazem alguma diferença. E no terceiro lema do que a gente tem ao nosso redor, tem as pessoas que dizem que os fins justificam os meios. Só o destino importa, independente de como se chegou até esse destino. Se você teve que se corromper por sucesso ou para ter uma boa condição de vida, não importa. Se você teve que cometer algum crime para chegar lá, não importa. O que importa é onde eu cheguei. O que importa é o que eu tenho. O que importa é o que eu conquistei. Não importa a maneira que eu fiz isso, mas importa onde eu cheguei. Esse tipo de pessoa acredita que o destino das coisas é o juiz sobre seus atos e sobre a sua vida. O estilo de vida que ela alcança diz muito mais do que a maneira que ela alcançou isso. Muitas pessoas vivem dessa maneira, em que os fins justificam os meios. E eu pergunto, e aí? Qual a sua maneira de enxergar a vida? Será que está dentro de um desses lemas? Quando pensamos em cada um desses lemas de vida, todos eles têm algum tipo de problema. Quando a gente fala do primeiro lema, por exemplo, ele nos leva a experimentar coisas boas e ruins. E a gente não tem garantia alguma de que essas coisas não vão arruinar nossas vidas. Por exemplo, essa vibe de aproveitar e experimentar tudo faz com que a gente passe a desenvolver, talvez, dívidas, vícios, sequelas, doenças. Porque quem vive assim está preocupado em se sentir realizado por meio das experiências, sem se preocupar o quanto isso vai lhe custar para a sua saúde, para a sua moral, para a sua vida, ou até mesmo como isso impacta as pessoas mais próximas ao redor delas. E outra coisa mais perigosa que eu vejo que pode ser desenvolvida nesse tipo de vida é um vício. Pode ser um vício em bebida, pornografia ou qualquer outro tipo de droga. Quantas pessoas a gente vê que acabam suas vidas por conta dessas coisas? O segundo lema leva você a ser uma pessoa que é talhada pelas circunstâncias ao seu redor. As circunstâncias é que determinam quem você é. As circunstâncias determinam o que você faz. Geralmente, quem vive preso nesse lema de deixar a vida ir andando, é uma pessoa que vai na direção da correnteza.
Então, o que a maioria faz é o certo. O que a maioria consome, eu devo consumir. O que a maioria acha errado ou acha certo, é o que eu vou achar errado ou achar certo. Geralmente, esse tipo de pessoa é levado pelos maus comportamentos da correnteza, da maioria. Se alguém faz algo errado, isso vira uma justificativa para essa pessoa também ter agido de maneira errada. Será que a gente quer ter como base no nosso comportamento, na nossa índole e na nossa moral, o que a maioria das pessoas ao nosso redor fazem e pensam? Será que a gente vê no mundo a maioria das pessoas fazendo as coisas certas ou as coisas erradas? Por fim, no terceiro lema, o resultado justifica os meios. E até meios ilícitos que te fazem chegar, talvez, uma condição de vida melhor. Se você consegue construir um patrimônio financeiro, se você consegue ter bens, não importa se você teve que sonegar imposto, não importa se você teve que enganar pessoas, não importa se você teve que tirar trabalho de algumas pessoas, não importa a corrupção ou crime que você teve que cometer. O que importa é que você tem, você conseguiu ter algo na sua vida. Não importa o preço que foi pago, não importa as vidas que foram destruídas, mas você conseguiu. O que importa para esse tipo de pessoa é o resultado final. O caminho não é relevante, mas sim onde você conseguiu chegar. E aí a gente fica pensando, a gente está aqui hoje, no domingo, refletindo, será que Deus ele se enquadra em algum desses lemas de vida? Será que Deus está mais preocupado com o caminho que tomamos ou com o destino que temos? Qual é a maior preocupação de Deus no meio disso tudo? É com o caminho? É com o destino? Eu quero dizer para vocês, eu tenho uma boa notícia. Deus tem uma maneira própria de pensar sobre isso. E a gente vai ver isso no livro histórico, lá do Antigo Testamento, o livro do profeta Ageu. Se você quiser, você pode ir abrindo lá. Eu vou passar também aqui as escrituras. E Deus demonstra isso por meio da sua palavra direto para o povo israelita. Uma palavra que ele mandou para esse profeta falar para o povo. E só dando um contexto histórico aqui, aqui a gente está no contexto que o povo israelita, depois de muitas vezes, desde Gênesis, desde dessa criação, de ter um primeiro contato com Deus, esse povo israelita, ele pecou muito contra Deus, pecou muito com idolatria, se voltando para outros deuses. Quem estava aqui domingo passado, lembra do João falando sobre Moisés e Arão. E o povo repetiu aquilo muitas vezes ao longo da história. E Deus, ele, por várias vezes, ele tenta ajudar esse povo, a entender que não era aquele o caminho. E Deus até manda esse povo para um exílio, uma terra distante ao norte, chamada Babilônia. E esse povo vai para essa terra, num período de exílio, então eles saem da própria terra deles, que Deus havia dado, são exilados numa terra chamada Babilônia, e lá eles meio que vivem subjugados, meio escravos, eles não têm decisões próprias, vontades próprias satisfeitas, eles vivem sob o regulamento desse império babilônico. Mas aí, a Babilônia e algumas outras nações fizeram esse povo israelita, esse povo de Israel, sofrer bastante nesse período de 70 anos. Deus tinha determinado que eram 70 anos apenas. Depois desses 70 anos, esse povo voltaria para a terra deles. E a esperança de Deus é que eles voltassem melhorzinhos, Pelo menos isso. Mas esse povo fez esses israelitas sofrerem bem mais do que Deus imaginava. Bem mais do que era necessário. Porque Deus tinha planejado esse exílio para que esse povo entendesse o quão era bom
viver perto de Deus. E o quão era ruim estar distante de Deus. Então, no término desse período de exílio e escravidão na Babilônia, o povo retorna para a terra de Israel, essa terra que Deus tinha dado para esse povo lá no início da história. E Deus estava ávido para que esse povo israelita priorizasse uma coisa: reconstruir o seu templo. O templo onde Deus habitaria e seria glorificado por esse povo. Deus estava ansioso por isso. Mas olha só onde estava o coração desse povo. Aqui em Ageu, capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto esta casa continua destruída? O povo afirmava que ainda não era o tempo de reconstruir a casa de Deus. O povo afirmava. Mas era hora de focar em trabalhar na sua própria casa, na casa que eu vou morar, e fazer essa casa com um fino acabamento. Deus, a gente voltou para a terra que o Senhor nos deu, mas deixa eu trabalhar aqui na minha casa. Eu vou trabalhar aqui na minha casa, eu vou colocar um lustre maravilhoso, eu vou fazer todo um detalhamento de gesso, uma coisa maravilhosa, com querubins. Deus, eu vou deixar um fino acabamento para minha casa. Aí depois a gente vê o seu tempo, pode ser? Eu não sei, né, se todos sabem, mas essa terra que eles estavam construindo as casas deles de fino acabamento, era uma terra que o próprio Deus tinha dado a eles, literalmente. Deus guiou o caminho para esse povo chegar nessa terra. Deus ajudou eles nas batalhas a matarem os inimigos mortais deles. Tudo para que eles tivessem acesso a essa terra. Deus deu essa terra aos israelitas, literalmente. E mesmo assim, esses israelitas, sabendo de tudo isso, de toda a história que os antepassados deles tiveram com Deus, eles tiveram a prepotência, a arrogância de decidir que não era hora de reconstruir o templo de Deus, que era hora de construir a casa deles de fino acabamento. Primeiro, eles precisavam trabalhar na própria casa, antes de construir o templo de culto e glória a Deus. Como você se sentiria no lugar de Deus aqui? Sabendo que você fez tanto por centenas de anos para que isso acontecesse, para que esse povo voltasse, cuidando desse povo, mostrando para esse povo o caminho que eles tinham que seguir, ajudando esse povo, ensinando esse povo a batalhar, a guerrear. Bom, no mínimo, se eu fosse Deus, eu pensaria que esse povo é ingrato, e que esse povo não me considera da mesma maneira que eu considero eles. No mínimo, é o mínimo que eu pensaria. E olha aqui o que Deus vai dizer a esses israelitas, no versículo 5, Ageu 1, versículo 5, diz assim: agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Deus diz: olhem para o caminho que trilharam e o destino que tiveram. Olha o que vocês fizeram para terem sido exilados na Babilônia. Vocês mal voltam do exílio e já estão agindo com o mesmo coração, com a mesma atitude de coração, com a mesma prepotência, com a mesma arrogância. Deus até aqui, Ele só diz ao povo: olha para trás, olha para a sua vida, para as suas atitudes, olha para os caminhos que você trilhou e onde isso te levou. Olha o destino que vocês tiveram por conta dos seus caminhos trilhados.
esse povo estava repetindo as mesmas atitudes que fizeram eles se afastarem de Deus. Deus diz para cada um de nós hoje que eu e você preste atenção nos caminhos que a gente trilha. Presta atenção no que você está colhendo, no que você está fazendo hoje. Deus está preocupado em que você e eu pegamos o caminho certo para o destino correto. Deus se preocupa tanto com o caminho quanto com o destino. Esse versículo 5 mostra isso para a gente. Deus é um Deus que por zelo, justiça e amor recompensa aqueles que trilham o caminho correto. E Deus é amoroso o suficiente para deixar com que você mesmo observe seu caminho e escolha qual destino você quer ter. E há muito engano das pessoas de pensarem que existe algo além de 2 destinos para a nossa vida. Muitas pessoas falam de vários destinos. Várias religiões falam de outros destinos. Mas quando a gente olha a palavra de Deus, só tem 2 destinos. Ou viveremos com Deus eternamente, ou sofreremos longe de Deus em um lugar sem acesso a Ele. São só esses 2 destinos. Ou eu e você estaremos perto de Deus eternamente, ou a gente vai ficar longe de Deus e sem nenhum acesso a Deus. Seus caminhos de hoje têm te levado para qual desses 2 destinos? Perto de Deus ou longe de Deus? Deus continua, por meio do profeta Ageu, no versículo 6, ele diz: vocês têm plantado muito, mas colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Sabe o que isso daqui reflete? O cansaço, a insatisfação que muitas vezes a gente tem em algum momento da vida. Eu já me senti muito cansado na vida. Muito. Cansado de falhar, cansaço dos insucessos, com medo do futuro. Independente do esforço que eu fazia, nada me satisfazia como eu idealizava, como eu queria. E isso aqui era o que esses israelitas estavam experimentando. Eles estavam plantando muito, mas colhendo pouco. Eles estavam comendo, mas não estavam se fartando. Eles estavam bebendo, mas não estavam se sentindo satisfeitos. Eles recebiam um salário, mas parecia que eles colocavam uma bolsa furada. Ou seja, não era suficiente. Eles não, sabe aquela expressão, nossa, não vi a cor do meu salário. Ele caiu e já foi para os boletos. Era tipo isso que esses israelitas experimentavam nesse momento. Isso aqui era um cenário em que eles não prosperavam. Eles viviam insatisfeitos, independente do que eles fizessem. Eles estavam insatisfeitos. Você já se sentiu assim na sua vida? Insatisfeito? Vendo que as coisas que você tem semeado, você não tem colhido? Ou por mais que você faz algo, aquilo não, você não colhe algo bom, você não colhe nada em troca? Você já se sentiu assim na sua vida? Talvez você esteja se sentindo assim hoje. Será que você parou para pensar que Deus quer que você entenda que uma mudança precisa acontecer? Será que você tem entendido que Deus está agindo o tempo todo para que o nosso coração mude? E eu quero te dizer que não é Deus que tem que mudar, é você que tem que mudar. Não é Deus, é você que precisa mudar. Não é Deus que tem que mudar o coração dele, mas você tem que mudar o seu coração.
Você precisa entender que tudo isso tem acontecido na sua vida, vez após vez, vez após vez, porque você não tem conduzido o seu coração até Deus. Você não tem direcionado o seu coração para Deus. Seu coração não está apontado para Deus. E era esse o problema desses israelitas. E esse é o problema que eu e você caímos de maneira cíclica, vez após vez após vez. Olha só que interessante. Deus ainda continua falando: vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como sopro. E por que eu fiz? Declara o Senhor: por causa da minha casa, que ainda está destruída, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Subam ao monte e tragam madeira, construam a minha casa, para que eu me alegre e nela seja glorificado. A prioridade de Deus é ser glorificado por cada um de nós. É isso que Ele quer. Enquanto a casa de Deus estiver destruída no seu coração humano, Deus não se alegra. Enquanto eu e você não priorizamos fazer do nosso coração e da nossa vida um templo de adoração a Deus, não teremos prosperidade espiritual. E prosperidade espiritual, na minha visão, na minha convicção, de tudo que eu tenho aprendido com Deus, é um elo entre a prosperidade física e a prosperidade emocional. Está tudo conectado. Até pessoas que não têm a Bíblia como base da vida delas entendem que para cada pessoa ter uma vida plena, ela precisa ter uma vida espiritual, física e emocional conectadas e satisfeitas. A minha convicção é que a gente é formado do corpo físico, das emoções e uma parte espiritual. Se esses três níveis do ser humano não estiverem conectados e se não estiverem prosperando, a gente não alcança uma vida plena. Deus expressa aqui nesses versículos que devemos priorizar glorificá-lo para que Ele se alegre. Você tem glorificado a Deus com a sua vida? Você tem priorizado os seus desejos ou os desejos de Deus? O que você tem priorizado hoje? O que mais te ocupa hoje na sua vida? O que mais ocupa o lugar no seu coração? Para onde tem ido sua força física e sua força emocional hoje? Elas têm ido para também construir uma vida espiritual próspera por meio de uma leitura bíblica diária, uma meditação nas Escrituras, uma prática daquilo que Deus deseja? Ou você está jogando sua força emocional e física para mais bens materiais, para satisfazer prazeres imorais do seu coração? Para onde está indo sua força emocional e física? É para também ter uma força espiritual ou não? Para qual destino o caminho da sua vida está te levando hoje? Qual é o caminho do destino? E aí Deus fala algo bem interessante no capítulo 2 de Ageu, versículo 15 ao 19, diz assim: agora prestem atenção, de hoje em diante reconsiderem em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com pragas, fungos e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, o 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem,
ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Deus estava agindo na realidade desse povo, com o único propósito de que eles enxergassem a necessidade de se arrepender e voltar seu coração para a direção de Deus, para a palavra de Deus, para aquilo que Deus desejava fazer por eles. A partir do momento que voltamos o nosso coração na direção de Deus, Ele nos abençoa espiritualmente. E Ele nos abençoa com entendimento e coragem para obedecer a palavra dEle, para ver os efeitos e o fruto que a palavra dEle tem nas nossas vidas. E eu não sei se você hoje tem olhado para a sua vida e para o que você está colhendo na sua vida. E eu não sei se você está questionando a Deus pelas coisas que você não tem tido, ou pelas coisas que você tem tido. Mas eu te digo que Deus abençoa quando nós lutamos para seguir o seu caminho e obedecer os seus princípios. Deus decidiu abençoar esse povo a partir do momento que eles decidiram lançar os fundamentos do templo. Quando eles simplesmente decidiram tomar essa atitude, Deus falou: agora sim eu os abençoo espiritualmente. Deus age assim por vários motivos que a gente nem imagina, na verdade. Tem coisas aqui do coração de Deus, da intenção de Deus, que não são claras para a gente. Eu acho que a gente lê essas coisas e vai criar vários outros questionamentos do porquê que Deus age dessa maneira. Mas eu consegui enxergar uma coisa aqui. Eu consigo enxergar que Deus está sempre fazendo de tudo, para que eu e você possamos reconsiderar e enxergar o caminho que nos leva à eternidade com Ele. Deus não mede esforços para indicar para mim e para você o melhor caminho para o melhor destino. E indicar é diferente de forçar, devido ao imenso amor de Deus que Ele tem por cada um de nós, que tem por você. Ele não força ninguém a seguir. Eu acho que, olhando essas escrituras, eu vejo como Deus é gentil. Porque no capítulo 1 ele fala: vejam os seus caminhos, para onde eles estão te levando. E agora no capítulo 2 ele diz: reconsiderem. Olhem o que está acontecendo, reconsiderem. Deus sempre joga para você tomar uma atitude. Não é Ele, é você, sou eu. De uma maneira muito gentil, Deus sinaliza em vários momentos da nossa vida para que a gente tenha uma sensatez, um raciocínio sensato de reconsiderar e ver onde os caminhos que escolhemos estão nos levando. Deus é muito gentil em nos ajudar a tomar boas decisões. E se a gente não quer tomar boas decisões, Ele também deixa você colher. Para onde os seus caminhos estão te levando? Para onde? Para qual destino você está se direcionando através das suas próprias atitudes? Para onde você está indo? Seu coração está voltado para Deus ou você ainda precisa corrigir a sua rota hoje? Mas você deve estar se perguntando: poxa, Caio, tudo bem, eu entendo que tem um caminho, tem um destino, Deus quer que eu vou pelo melhor caminho, para o melhor destino, mas como eu faço isso? Qual é esse caminho? Qual é esse destino? E é interessante porque Jesus fala isso lá em João 14. João 14, do versículo 1 ao 6. Diz assim: que o coração de vocês não se perturbe.
creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar um lugar para vocês. Quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês sabem o caminho para onde vou. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus diz que é necessário crer em Deus e crer nele. Além disso, ele fala, olha a revelação incrível que ele dá aqui: na casa de Deus há muitos aposentos, que estão esperando aqueles que estão seguindo o caminho até Deus. Tomé ainda disse ali que não sabia para onde ele ia e nem qual caminho que ele estava falando. Mas Jesus, de maneira categórica, diz que ele é o caminho. Jesus diz: Tomé, eu sou o caminho. Sou eu, Tomé, não é outro caminho. Sou eu. Só chegaremos ao Pai por meio de Jesus. Não tem outro caminho. Não tem outra verdade. Não tem outra vida que não seja a de viver como discípulo de Jesus. Não tem. Não existe outra religião que não seja o cristianismo para que as pessoas possam viver eternamente nos aposentos que Jesus está preparando para nós na casa de Deus. Não tem nada além da Bíblia que vai te mostrar esse caminho. Jesus diz isso para que os apóstolos, você e eu, entendamos que precisamos viver uma vida com fé e obediência a tudo o que Jesus viveu e ensinou. Não há outro caminho além de Jesus para que o nosso destino seja os aposentos que Ele mesmo está preparando. Se você está nos visitando hoje, meu convite é para que você venha conhecer esse caminho que é Jesus. Você vai ver o quão incrível é viajar por esse caminho. Procure a pessoa que te convidou para estar nesse culto e diga que quer conhecer mais desse caminho. Se você já é um membro dessa igreja, eu peço que você reconsidere e pense se Jesus tem sido o seu único caminho ainda hoje, ou se você tem andado por outros caminhos que não sejam Jesus. Mas mesmo assim, pegando outros caminhos, você quer ter o destino da eternidade com Deus? Se você já é um membro dessa igreja e está pegando outros caminhos que não seja Jesus, eu não vejo a Bíblia apontando que você estará na eternidade com Deus. Mas se você enxergar que você tem ido pelo caminho de Jesus, eu vejo que você estará na eternidade com Deus. Isso é o que a palavra de Deus diz. Deus se preocupa com que tomemos o caminho certo para chegar ao destino correto. Para terminar e para praticarmos nessa semana, eu primeiro quero encorajar você a procurar alguém no fim desse culto, do convívio, e que você escolha essa pessoa para praticar esses dois exercícios, para compartilhar, para conversar sobre essas duas perguntas. A primeira é: quais são as duas coisas mais prioritárias na sua rotina semanal? E aí você reflete, reconsidera e pensa. Se passar um momento diário na palavra de Deus é uma dessas duas coisas mais importantes na sua rotina semanal. E por que isso é ou não uma das duas coisas mais importantes? E a segunda, você reflita e tente identificar
Qual caminho você está trilhando e para qual destino esse caminho está te levando? E se você enxerga que esse é um bom caminho para um bom destino, e compartilha com essa pessoa que você escolher no convívio do culto de hoje essas duas reflexões. Eu vou fazer uma oração. Amém. Deus, Pai eterno, poderoso, obrigado por Jesus que morreu na cruz por nós. Ele morreu para ser o caminho, a verdade, a vida. Jesus é único. A palavra de Jesus, ela não indica nada além dele, Deus e o Espírito Santo para nos conduzir. E eu oro para que as pessoas aqui nesse culto possam reconsiderar, possam enxergar os caminhos das suas vidas. Que eu, Deus, também reconsidere e veja os caminhos que eu tenho trilhado e o destino que isso está me levando. Deus, eu oro para que a gente não tenha vergonha, não tenha medo, mas que a gente tenha coragem de ir para o caminho que é Jesus, para chegar no destino da eternidade com Deus. Eu oro para que a gente dê esse passo de coragem, esse passo de amor, esse passo de gratidão por tudo que o Senhor faz por nós. Obrigado, Deus, por ser tão gentil e nos conduzir para voltar o nosso coração para o Senhor. Obrigado porque o Senhor cuida de nós de uma maneira incrível. A gente não tem o que falar do Senhor. O Senhor nos ajuda a triunfar por meio de Cristo, mesmo que a gente não mereça. Oro pelo nosso domingo, oro pelo nosso final de ano, pelas festas de cada um aqui com a sua respectiva família, que todos aproveitem, que todos se aproximem ainda mais do Senhor, e que a gente esteja cada dia mais conectado contigo. Obrigado por esse culto, obrigado por cada coisa, oro pelo louvor que teremos para encerrar, e é em teu nome, Jesus, que oramos e agradecemos. Amém.